Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, querido. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7, verso 31. Leremos duas perícopes. Leremos dos versos 31 até o verso 37 e o 8, dos versos 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. 8:22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Verso 17 agora, meus irmãos, Jesus diz para os seus discípulos. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Tema da mensagem dessa manhã é o seguinte: estamos ouvindo e enxergando? Estamos ouvindo e enxergando? Sabe quando você ouve uma determinada conversa e pega o bonde andando? E aí você tenta pegar o fio da meada, mas você não conseguiu pegar o início daquela conversa, então você não consegue compreender muito bem aquilo que as pessoas estão falando. E tem gente, às vezes, que pega o bonde andando e quer entrar no assunto, né? E muitas vezes entra da maneira errada, porque não está compreendendo. Existem alguns filmes que têm final surpreendente, né? Que você assiste toda a trama e no final do filme você percebe que você não estava entendendo muito bem, né? Alguns filmes que no final depois você quer ver o filme de novo. Fala assim: não é possível que eu não peguei isso. O Sexto Sentido é um filme desses, né? Que chega no final, você olha assim e fala: não é possível. O Livro de Eli é um filme mais ou menos assim também, que você vê toda a trama e no final aparece algo que você não viu durante todo o filme, né? E vários outros filmes que tem toda uma trama e durante todo o filme o roteiro mostra algo, mas que a gente não consegue compreender. A gente vai entender só lá no final. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Evangelho de Marcos. Muitas pessoas viram os milagres de Jesus. Muitas pessoas ouviram os seus ensinamentos, inclusive os discípulos. Mas, de fato, eles compreendiam, eles interpretavam da maneira correta aquilo que eles estavam ouvindo e vendo. E muitos, naquele contexto, estavam pegando simplesmente o bonde andando. Inclusive, os discípulos de Jesus não estavam compreendendo muito bem. Eles viam, eles ouviam, mas muitas vezes eles interpretavam da maneira que eles queriam. O Evangelho de Marcos, ele traz 2 milagres para nós que só Marcos tem.
Nenhum dos outros evangelistas trazem esses dois milagres, a cura do surdo e gago e a cura do cego de Betsaida. Essas curas ocorrem apenas, são relatadas apenas no Evangelho de Marcos. E nos evangelhos nós temos algo que pode ser chamado de ação parabólica. O que é isso? Uma ação parabólica é algo que Jesus faz com o intuito de ensinar os seus discípulos. Então ele faz isso na multiplicação dos pães, por exemplo, e na sequência ele ensina que ele que é o pão que desceu dos céus, que ele é quem alimenta, muito mais do que o maná do Antigo Testamento. E essas duas curas, elas estão aqui para mostrar algo, e Cristo ele tinha o intuito de ensinar aos seus discípulos, e Marcos, na construção do seu evangelho, faz questão de mostrar que esses dois textos estão relacionados não apenas com esses homens que foram curados, mas com os discípulos de Jesus, como nós podemos ler nos versos 17 e 18. Veja comigo, no capítulo 7, 31 em diante, como que Jesus efetua a cura do surdo e gago. No verso 33, o que Jesus faz? Ele tira o surdo e gago do meio da multidão. Ele sai para fora da cidade, para que os seus discípulos apenas pudessem presenciar aquilo. Ele tinha o intuito de que eles aprendessem algo ali. E veja na cura do cego de Betsaida, Jesus no verso 23, 8:23, toma o cego pela mão e leva-o para fora da aldeia. Novamente, Jesus e seus discípulos estão diante desse homem. Quando a gente olha para o verso 14, Jesus agora, no 8:14, ele tira os seus discípulos, depois de multiplicar pães pela segunda vez, ele retira os seus discípulos do meio da multidão, e ali, então, ele começa a ensiná-los. No verso 27, novamente ele retira os seus discípulos do meio da multidão e agora ele passa a ensiná-los, a perguntá-los. Os discípulos veem aquele surdo e aquele gago, eles veem aquele cego como se apenas eles precisassem da cura de Jesus, que Jesus abrisse os seus ouvidos e que Jesus abrisse os seus olhos. Mas, além dessa cura que Jesus haveria de efetuar àqueles homens, Cristo queria ensinar os seus discípulos e mostrar para eles que eles também não estavam ouvindo. Eles também não estavam vendo. Verso 18, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Muitas enfermidades físicas e espirituais que nós temos nas Escrituras podem se aplicar a nós hoje. E esses textos se encontram aqui também por nossa causa. Nós olhamos para a incredulidade dos discípulos, para a incredulidade, a rebeldia do povo de Israel, e muitas vezes pensamos que isso se trata apenas deles, como se nós não tivéssemos esse mesmo pecado de rebeldia, de não dar ouvidos à voz de Deus, de muitas vezes ler, mas com um certo distanciamento. Eu me lembro, pensando nessa questão de julgar o outro e não se aplicar a mim, do texto de Oséias e Gomer, quando Deus diz para que Oséias se casasse com Gomer, que era uma mulher adúltera, e Gomer abandona Oséias, ela segue após amantes que lhes dão presentes, que seduzem ela, e ela vai para um lugar distante, e eu ficava indignado e falava, como que pode uma mulher dessa, casada com um profeta, um homem de Deus, e depois ainda ela se torna escrava dos seus amantes, e manda avisar para Oséias que ela estava escrava lá, e aí ele vai lá naquele país distante buscar a Gomer, e ele compra de volta a esposa que era sua. E eu ficava indignado e falava, que absurdo. Quando depois eu percebi que Gomer sou eu, que eu faço exatamente isso com o meu Senhor. E é exatamente isso que o meu Senhor faz me comprando de volta, com alto preço, sangue do seu Filho. Os discípulos têm ouvidos, eles têm olhos, mas eles ainda não veem e não ouvem. Eles estão do lado de Jesus, mas eles ainda não compreendem. Conta-se a história de um velho que ele vai no médico reclamando da sua esposa que estava surda.
E ele chega lá naquele médico, ele fala assim: doutor, eu vim aqui para o senhor poder fazer uma consulta com a minha esposa, porque ela está completamente surda. Eu falo as coisas, ela não me responde. Eu pergunto as coisas e ela não fala nada. E o médico fala assim: tudo bem, então você vai fazer um teste para mim e depois traz ela aqui para eu poder consultá-la. Você vai falar com ela a 20 metros de distância. Depois você vai aproximando de 5 em 5 metros até ver a que distância que ela consegue te ouvir. Então, com 20 metros, ele chega em casa, ele vê a distância, sua esposa está na cozinha, ele na sala, e aí ele pergunta: amor, o que nós vamos ter para o almoço? Nenhuma resposta. Ele se aproxima 5 metros da cozinha, pergunta novamente: amor, o que nós vamos ter para o almoço? Nenhuma resposta. Ele se aproxima mais 5 metros: amor, o que nós vamos ter para o almoço? Silêncio. Até que ele praticamente cola na sua esposa e pergunta: amor, o que nós vamos ter para o almoço? Meu bem, já é a 4ª vez que eu respondo: nós vamos ter frango. E ele, pensando que a sua esposa é quem estava surda, ele é quem não estava ouvindo. Será que os outros é quem não estão ouvindo? Será que nós temos dado ouvido à palavra de Deus? E ouvir a palavra de Deus não se trata meramente de ter uma compreensão intelectual, mas de vivê-la, de praticá-la. Será que nós estamos surdos para a palavra, tendo o nosso coração endurecido? E a palavra constantemente diz para nós: aquele que tem ouvidos, ouça. O texto da cura do cego de Betsaida sempre me incomodou muito na Bíblia, porque eu não entendia por que esse texto estava aqui. E confesso que por muito tempo eu não preguei esse texto, porque eu não entendia. Foi: mas como que Jesus cura um cego em 2 etapas? O poder de Jesus aqui falhou? Será que, na hora que ele chegou lá, foi curar o cego, poder ali, sabe, não foi muito? Ou, como algumas igrejas neopentecostais hoje, o problema não está em quem está curando, mas faltou fé naquele que estava sendo curado, O cego creu ali, mas creu só pela metade. E aí, na segunda fé dele, pegou no tranco, e aí ele foi curado. Qual que é o propósito de Jesus em curar esse cego em 2 etapas, sendo que ele tem todo o poder? E ele simplesmente poderia ter feito assim, e aquele homem veria claramente uma ação parabólica. Jesus está relacionando esse texto com os seus discípulos. Veja o que acontece logo em seguida. Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês estão vendo claramente quem a multidão diz que eu sou? E eles dizem: João Batista, Elias, algum dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo. Você fala: pronto, está enxergando, ele está vendo quem é Jesus, ele compreende quem é Jesus. No verso 31, então Jesus passa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas seus discípulos compreendiam? Eles conseguiam ver claramente ou eles viam como árvores? Pedro chama Jesus à parte e fala: Jesus, bate na madeira, coisa negativa, ficar falando esse negócio que vai morrer, que vai apanhar. O Senhor é o Messias, o lugar do Senhor é o trono, o Senhor é cabeça, o Senhor não é cauda. Deus levantou o Senhor para poder se assentar no trono e nós em trono junto com o Senhor. Esse negócio de cruz, para de falar dessas coisas. O Senhor não está entendendo o propósito de Deus, o Senhor não está vendo. E o texto bíblico diz que Jesus repreende a Pedro: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas e sim das dos homens. Temos nós ouvido, estamos nós vendo, ou só aquilo que nos é conveniente, ou só aquilo que de fato é bom para nós, naquilo que me toca, naquilo que me tira da minha zona de conforto, eu simplesmente ignoro. Seja a doutrina dos dízimos, das ofertas,
seja a questão de ter que pedir perdão, ou de ter que suportar o meu irmão em amor, naquilo que de fato me tira da minha zona de conforto, eu simplesmente ignoro. E vivo uma vida como se estivesse tudo ok. E Deus quer nos transformar para sermos exatamente conformes à imagem do seu Filho. Estamos ouvindo, por 3 vezes o Senhor Jesus explica aos seus discípulos o seu propósito e a sua missão, que ele veio para tomar a cruz, que ele veio para morrer. E ao longo do capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10, Cristo explica isso para eles. No segundo momento, ele novamente fala, no capítulo 9, verso 30, ele explica que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele seria morto e ao 3º dia ele ressuscitaria. Verso 32, mas eles não compreendiam isso. Eles tanto não compreendiam que na sequência eles discutem entre si quem seria o maior no reino. Ah, mas eu serei o maior. Não, eu quem cuido da bolsa. Eu que sou o tesoureiro do grupo, diz Judas. O outro, não, eu que sou mais íntimo de Jesus. Nós aqui estamos aqui mais próximos dele. Eles não entendiam. Num terceiro momento, capítulo 10, pela 3ª vez o Senhor Jesus prediz a sua morte e ressurreição, no verso 32, subindo para Jerusalém. E ele diz então que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos sacerdotes e escribas, seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Na sequência, eles não entenderam. Tiago e João chamam Jesus à parte e dizem: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda aquilo que vamos te pedir. O que vocês querem? Que um se assente à sua direita e outro à sua esquerda quando vieres no teu reino. A gente quer ser o ministro da Casa Civil e o ministro da Economia no seu reinado. Os outros aí o Senhor pode dar uns ministérios menores. Nós queremos ser os mais importantes. O que eles não entendiam é que o cálice que Jesus beberia, eles não iam querer provar. Vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? Eles dizem, podemos. Ele diz, olha, aqueles que estarão à minha direita e outros à sua esquerda já estão preparados para eles. E ninguém gostaria de estar à direita e à esquerda de Jesus quando ele fosse levantado naquela cruz. Eles não entenderam. Mas eles veriam claramente. Eles teriam seus olhos abertos. Nesse momento, Jesus chega em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém. E poucos dias depois, ele estaria crucificado. E ao 3º dia, ele ressuscitaria. E aqueles homens agora teriam seus olhos plenamente abertos. Eles não mais veriam como árvores. Eles não mais estariam surdos. Mas agora eles compreenderiam. E agora eles não iriam querer ser o maior no reino. Agora eles estariam dispostos a morrer por Cristo, a tomar a sua cruz, de modo que todos eles foram perseguidos e todos mortos, com exceção de João, que foi perseguido e só não foi morto porque Deus o livrou de uma bacia de azeite fervendo. Segundo a tradição, ele foi jogado lá dentro. Eles serviriam a outros mesmo que tivessem que sofrer por isso. E nós somos chamados, queridos, a ter os nossos olhos abertos. Quero concluir com a história de uma mulher que, com 8 meses de idade, ficou cega. Fanny Crosby, e uma grande poetisa, que aos 9 anos de idade ela decidiu que a sua cegueira não seria motivo para que ela vivesse murmurando. Então ela passa a compor canções para adorar a Deus. Cega fisicamente, mas que teve os seus olhos abertos pelo Senhor. E essa mulher, então, recebe uma amiga em casa, Phoebe, que havia escrito uma melodia. E ela, depois de ouvir aquela melodia, ela escreve a seguinte canção: Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Eu matei Jesus. Os meus pecados foram responsáveis pela morte de Jesus. Eu preciso andar no caminho dele, tomar a minha cruz e segui-lo. Estamos nós ouvindo, queridos?
estamos nós vendo, ou estamos cegos, ou estamos surdos para a palavra do Senhor que tem confrontado o nosso coração, para que nós possamos viver o Evangelho. Que Deus nos abençoe.